Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Daremos início ao evento Produção Científica, Divulgação e Impacto, organizado pela Reitoria da PUC São Paulo, que terá por objetivo discutir as perspectivas atuais da produção científica, suas formas de divulgação e seu impacto, buscando proporcionar formação aos gestores acadêmicos e docentes da universidade acerca de critérios de avaliação da produção científica em revistas especializadas, bases de divulgação da produção e métricas de verificação de impacto. O evento será composto por 2 painéis. No primeiro, com o tema Divulgação da Produção Científica, teremos a participação do professor Glaucius Oliva, que foi presidente do CNPq de 2011 a 2015, é professor do Instituto de Física da USP São Carlos e diretor do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, CIBFAR. Também de Lilian Nassi Caló, química pelo Instituto de Química da USP e doutora em Bioquímica pela mesma instituição. Foi bolsista de pós-doutorado da Fundação Humboldt, na Alemanha. Após concluir seus estudos, foi docente e pesquisadora do IQ-USP. A seguir, trabalhou na iniciativa privada como química industrial e atualmente é coordenadora de comunicação científica na Bireme OPAS OMS. Coordena a coleção Cielo Saúde Pública e é contribuidora assídua do blog Cielo, de comunicação científica. A mediação do primeiro painel será do professor Fernando Antônio Almeida, vice-reitor da PUC São Paulo. Na sequência, teremos o segundo painel, com o tema Produção Científica, Qualificação e Impacto. Os convidados serão o professor Antônio Virgílio Bittencourt Bastos, que foi coordenador de área de Psicologia da CAPES entre 2011 e 2018, professor titular de Psicologia Social das Organizações no Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, e também como convidada a senhora Ariane Galiardi Fernandes, biomédica especialista em microbiologia, análises clínicas e biologia molecular, e exerce o cargo de manager na Clarivate Analytics. A mediação do segundo painel será do professor Márcio Alves da Fonseca, pró-reitor de pós-graduação da PUC São Paulo. Convidamos agora para fazer a abertura do evento a magnífica reitora, professora Maria Amália Anderi. Bom dia a todas, a todos e muito especialmente um bom dia ao professor Márcio, à professora Mercedes, ao professor Odair, que trabalharam incansavelmente para fazer esse evento, evento que eu sobre o qual eu insisto há pelo menos uns 3 anos e que nós pretendemos repetir. E, a título, então, de dar as boas-vindas, eu quero agradecer imensamente o professor Glaucius, a doutora Lilian, o professor Virgílio, meu amigo pessoal e querido, e a senhora Ariane pela presença. Eu tenho absoluta certeza que eventos como esse são fundamentais para a nossa pós-graduação, para a nossa produção em pesquisa, para a nossa vida acadêmica. Nós precisamos sair da nossa caixinha, abrir os nossos olhos, entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, em termos de produção científica, de divulgação do conhecimento científico, do desenvolvimento de políticas para o desenvolvimento científico. E os palestrantes e os moderadores de hoje são autoridades nessas áreas, e eu agradeço muito que eles nos tragam, com a sua presença, com os seus comentários, as suas posições, para que nós, como universidade, possamos refletir e dar passos que são absolutamente necessários para a PUC São Paulo, para que ela volte a se destacar no campo da produção científica, da produção tecnológica e da produção de políticas públicas para o desenvolvimento do Brasil. Então, muito obrigada a todos pela presença. Eu tenho certeza que nós, da PUC São Paulo, só temos a ganhar com o evento de hoje. Sucesso para todos nós. Obrigada. Agradecemos à professora Maria Amália Anderi, reitora da PUC São Paulo, pelas palavras. Agora teremos início o primeiro painel. Então, convidamos para compor a mesa o nosso primeiro palestrante, o professor Glaucius Oliva,
Uma salva de palmas, por favor. Logo após a fala do professor Glaucio, teremos, então, a fala da professora Lilian Nassi Caló e depois a mediação do professor Fernando Antônio Almeida, vice-reitor da PUC. Professor Glaucio, por favor. Vamos ver se isso vai funcionar. Peço desculpas por um minutinho. Como é que eu faço para botar isso em modo visualização aqui? Tela inteira. Eu vou me aproximar aqui. Acho que eu consegui colocar. Começo por agradecer ao honroso convite da PUC São Paulo para essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a professora Maria Amália, professor Fernando, em nome de quem saúdo, então, a todos os professores aqui, em particular meu amigo, professor Wolff. Tivemos juntos lá em São Carlos muitas vezes, lá no UFSCar, também em Sorocaba, enfim. É uma liderança, uma referência para todos nós. Eu quero começar essa fala de um jeito que tenham começado as minhas falas recentemente. Em tempos de revivescência do obscurantismo e de sandices anti-ciência, é fundamental que a gente relembre, né, aquilo que já estava tão óbvio para todos nós ao longo da história do século XX, e mesmo antes, que todo o progresso humano está diretamente relacionado ao avanço do conhecimento pela ciência. Somos o que somos em função da ciência que nos fez assim. Informação e conhecimento são os dois principais componentes do patrimônio das nações do século XXI. E todos os grandes desafios da humanidade em saúde, alimentos, energia, ambiente, sustentabilidade, superação das desigualdades, emprego e outros temas só terão respostas pela ciência e educação. Acho que é essencial que a gente diga, repita, propague isso para toda a sociedade. Ou nós, como espécie, temos riscos adiante. Exposto, vamos passar, então, a essa nossa conversa. Espero que ela seja muito de dois caminhos. Vou fazer algumas considerações, mas imagino que nas discussões vamos ter oportunidade de ouvir vocês, assim como, enfim, trocar ideias. Mas é fundamental lembrarmos que a ciência brasileira ainda é muito jovem, né? Institucionalmente, nós só começamos, um pouco antes disso, com a vinda da família real, quando as primeiras instituições começaram aqui a se estabelecer, mais por necessidade do que por motivação genuína. Mas a Academia Brasileira de Ciências só é criada em 1916, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 1948, a Universidade de São Paulo, a USP, em 1934, acho que a PUC em 1946, não é? O CNPq e CAPES, 1951. Portanto, tratamos aqui de instituições que, poucas delas, no caso, a ABC foi a primeira a completar 100 anos. Né? E, apesar dessa curta história científica, o Brasil tem alcançado importantes avanços em ciência e tecnologia, com impactos significativos na sociedade e na economia. Eu vou, talvez, aqui lembrar alguns números com vocês, que muitos já conhecem, mas é importante estabelecer isso como pano de fundo, ou seja, nós temos um crescimento extraordinário nas publicações científicas brasileiras, como prova da evolução da atividade científica e da ciência no Brasil. Esse gráfico, letras muito pequenas, números muito pequenos, mas começa aqui em 1985,
e a linha em vermelha retrata a contribuição percentual da ciência brasileira em relação ao resto do mundo, e ela se inicia com menos de 0,5% em 1985, e já na virada dessa década ocupávamos a 13ª posição global da produção científica, com, no ano de 2016, mais de 60 mil trabalhos científicos publicados em revistas indexadas com seletiva política de análise crítica dos trabalhos publicados referis. Isso representa hoje 2,7% de toda a produção científica mundial. Nós temos também... eu já consegui abrir água, obrigado. Lá no começo da década de 90, o CNPq começou a fazer um censo bianual dos grupos de pesquisa estabelecidos no Brasil, Diretório de Grupos de Pesquisa, o DGP, que lá na primeira edição contabilizou 4.400 grupos de pesquisa no país, e a última edição, realizada ainda em 2014, 2015, e publicada em 2016, já contabilizava 35 mil grupos de pesquisa estabelecidos. Os programas, faltou aqui, mas posso mencionar, talvez o Virgílio vai comentar isso também, ou seja, o número de programas de pós-graduação no país cresceu de forma extraordinária. Hoje temos mais de 5 mil programas de pós-graduação pelo país afora. E em 2018, cerca de 60 mil títulos de mestrado foram outorgados e 20 mil títulos de doutorado foram outorgados. Isso pode parecer bastante, mas a gente vai contextualizar isso num instante. Esse talvez seja dos gráficos. Nós, da física, costumamos dizer que isso representa uma transição de fase. Por exemplo, quando a água vira gelo ou vice-versa, é uma transição de fase, uma coisa que acontece de forma... muda o regime. Aí nós vínhamos num regime de crescimento praticamente vegetativo, desde a década de 80, no número de matrículas no ensino superior, e na virada do século a gente observa uma mudança drástica nessa derivada dessa curva de crescimento, que tem se atenuado nos últimos anos. Então se supõe que talvez essa derivada vai novamente voltar a ter um crescimento apenas vegetativo, mas isso nos leva à situação de termos cerca de 8 milhões de matrículas no ensino superior, quando na virada do século tínhamos menos de 2 milhões de matrículas em ensino superior no Brasil. Esse crescimento, em grande parte, se deve ao crescimento no segmento privado, mas, em azul aí representado, o segmento público também cresceu de forma significativa, se expandiu o número de universidades, a presença de universidades públicas em diferentes municípios brasileiros, mais do que dobrou num período de 10 anos, enfim. Então, observou-se aí um crescimento muito grande. Há um ponto a se estudar e se aproveitar de forma mais, talvez, eficaz, que é o crescimento de matrículas no ensino à distância, que é uma modalidade que todos nós, talvez não nativos digitais, precisamos cada vez mais nos aprofundarmos, porque esse é um fenômeno mundial e que pode ser extremamente frutífero se bem conduzido, se bem aproveitado, e acho que nós temos algumas experiências muito exitosas aqui no Brasil nesse sentido. Outras talvez nem tanto. Citava aí o número de universidades presentes em diferentes municípios, institutos federais de ensino tecnológico, que também representa uma diversificação no formato do ensino superior brasileiro, tão importante, né? A gente não pode pensar de uma forma única no ensino superior, temos que pensar sempre de uma forma mais ampla, contemplando os diferentes segmentos, e, nesse caso, os institutos federais, a gente vê espalhados em regiões, às vezes, muito remotas. Obviamente, a gente, de acordo com a população brasileira, tem uma concentração maior na região litorânea, mas isso também se aprofunda a presença dessas instituições no interior do Brasil.
Acho que esses dados são muito importantes para a gente refletir, porque, embora esse esforço ao longo dos últimos 10 anos ou 15 anos tenha sido grande, mas é preciso ainda observar os frutos disso no futuro. E não podemos diminuir ou pisar no freio, ao contrário. Aqui eu estou listando o percentual da população com educação superior por faixa etária, dados de 2018, e as barrinhas em azul são na faixa etária de 25 a 34 anos, ou seja, pessoas que deveriam ter, de fato, nos últimos 10 anos anteriores, concluído o seu ensino superior, e que no Brasil representam 19,6% da população. É a primeira barrinha do lado esquerdo, México, 23%, Itália, 28%, lá na ponta direita, Coreia do Sul, com 70% da população nessa faixa etária com educação superior. A média mundial, a média desses grupos é acima de 40%, certo? E nós estamos com pouco abaixo de 20% nessa faixa etária. Na faixa etária maior, de 55 a 64 anos de idade, nós estamos com 13,7% da população com ensino superior. Note que outros países como Colômbia, Chile, Portugal, nessa mesma época, ou seja, nessa mesma faixa etária, tem aí os 13%, 14%, mas que conseguiram muito mais que dobrar essa relação para a faixa etária de 25 a 34 anos. Portanto, temos aí ainda um grande desafio. Aquilo no que diz respeito à educação superior, aqui eu estou olhando para pesquisadores por milhão de habitantes e vemos que o Brasil, isso aí há uns 5 anos atrás, talvez, esses dados devem ser de 2013, 2012, 700 pesquisadores. Esse dado, na verdade, 2010, da Unesco, porque era o único dado que dava para comparar com vários países, mas temos 700 pesquisadores por milhão de habitantes, muito abaixo de China, Argentina, Itália, Rússia, Portugal, Finlândia, que é o carro-chefe nesse quesito. Esses dados um pouco mais recentes, 2014, já nos colocam com 881 pesquisadores por milhão de habitantes. Estamos crescendo, muitas dúvidas daqui por diante. As pessoas, às vezes, dizem, isso é muito. Temos já muitos doutores no Brasil, muitos pesquisadores. Eu quase sempre mostro essa foto nas minhas palestras, né? Porque me lembro, eu sou paulistano, nasci aqui, costumava ir, como corintiano, meu pai me levava ao Pacaembu, e a rua de cima ali do Pacaembu, a gente só podia comprar, não tinha internet para comprar ingresso antecipado, tinha que comprar no dia, ia todo mundo ao meio-dia de domingo para a fila, às vezes um pouco antes, para ver se conseguia comprar, e na hora do jogo era esse alvoroço, uma muvuca para conseguir entrar no estádio. Parece um estádio de futebol, mas se a gente lê a legenda, diz ali, candidatos entram na universidade para fazer exame de seleção para doutorado em Wuhan, na China. Não é? O país asiático já produz 160 mil pesquisas científicas por ano. Esse dado aqui é de 2010. Essa foto aqui saiu no Globo, uma reportagem em dezembro de 2010. É incrível, né? Então, é com isso que a gente está competindo, não é? Como é que vamos falar que temos doutores demais? E a preocupação, naturalmente, é com o futuro, né? Nós temos um momento que reflete ainda aquela quantidade de movimento, aquele thrust dos últimos anos e que nos mantém ainda em pés, mas e o futuro? Aqui a gente está vendo a evolução do número de participantes no Enem. 2016, a gente tinha ali mais de 6 milhões de participantes no Enem. Em 2018, 4 milhões e 100, e semana passada você tinha ministros comemorando como sendo a menor taxa de abstenção, e que tinha tido 2 milhões e 700 mil estudantes fazendo o Enem, presentes, né? Então, isso significa que a nossa juventude está olhando para o futuro da sua formação e dizendo, não é por aí, eu acho que eu tenho que ir para outro lado, não é? Esse dado é muito grave. Então, nós tivemos grandes avanços da universidade no Brasil nas últimas décadas, mas há grandes desafios para o futuro, externos
e internos. Eu listo aqui alguns dos desafios externos. Né? O custo financeiro da pesquisa científica tem crescido exponencialmente, os recursos disponíveis são cada vez mais escassos. A classe política e as empresas que decidem pelo financiamento público e privado da ciência acreditam que inovação pode acontecer sem ciência, que é uma bobagem, tá certo? Falo isso. Olha para o mundo, tem dados na literatura científica extensos sobre isso. As maiores instituições que têm interação com empresas e que produzem inovação são também aquelas que produzem mais ciência. O que é óbvio, se você é um empresário e está com um problema a ser resolvido, vai procurar quem? Não é o melhor? Não é o cara que está mais na ponta da ciência? Então, não tem jeito, é onde a gente tem ciência que vai haver inovação. Não pode, essa equação não é na prateleira que nós vamos buscar inovação. Agora, um problema grave, né? A sociedade, em geral, desconhece o impacto da ciência em seu bem-estar cotidiano e não valoriza a ciência como solução para os grandes problemas nacionais. Um bando de gente publicando no celular que a Terra é plana, usando o GPS que está girando em torno da Terra, e não sabe disso. Não é? Então, as pessoas desconhecem, ou às vezes conhecem e fazem isso com outros interesses. Né? Cortes radicais nos recursos para as universidades e institutos federais, cortes radicais nos recursos para a pesquisa. A situação que acontece no CNPq é desastrosa, de antemão, já, enfim, digo isso, estão reduziram o CNPq a uma agência de bolsas, que, na verdade, não distribui as bolsas, porque elas já estão alocadas aos seus programas de pós-graduação e aos PIBIC, tá certo? O orçamento para fomento no ano que vem, o desse ano já era quase inexistente, para o ano que vem é 88% a menos do que foi neste ano. Quer dizer, o orçamento global do CNPq para 2020 escrito na LOA é de pouco mais de R$ 1 bilhão, dos quais 960 estão comprometidos com as bolsas já existentes, sem criar nenhuma nova. Quer dizer, isso é o prato cheio para alimentar a atitude canibalista, né, que a CAPES predatória, que a CAPES vem tendo. Na verdade, não é a CAPES, porque eu conheço profundamente aquela casa, os seus servidores, os seus técnicos, as suas lideranças. Mas o governo tem forçado a CAPES a tomar essa atitude predatória de querer engolir o CNPq. E, para isso, fazendo um jogo sujo, inclusive, de indo ao Congresso disseminar dossiês, tá certo? Às vezes com manifestações explícitas da própria presidência de que você tem congressos financiados pelo CNPq que tratam da questão do gênero, pesquisadores bolsistas do CNPq que estudam a ditadura militar como se isso fosse um demérito para a instituição, ao contrário, mas que, para os olhos dos legisladores, acabam alimentando aqueles radicais da outra direita e que colocam em risco, inclusive, essas pessoas que estão fazendo pesquisas seríssimas, pesquisadores reconhecidos. Cortes expressivos nas bolsas para pós-graduação, esse tema aconteceu, vou mencionar isso daqui a um minuto também, e um cerceamento ideológico à autonomia universitária, representado em dois eixos, no federal, com o programa Futurice, e no eixo estadual, com a CPI das universidades públicas paulistas, que terminou recentemente, mas que trouxe meses de muita angústia para a nossa instituição. Quer dizer, nós temos aí orçamentos em queda, 2016, em preto, mais embaixo, é o orçamento do CNPq, que era 1,5 bilhão em 2016. Esse ano, com muito esforço, depois de toda essa luta da comunidade científica e pequenas suplementações, chegou-se a quase R$ 1 bilhão, que é menos de um terço do orçamento executado em 2014. Peço licença para dizer que foi o meu último ano como presidente do CNPq, não por méritos individuais meus, mas por compreensão de um complexo de pessoas do governo de que, sem investimentos em ciência, a gente estava matando ali o futuro do país, tá certo? Então, 3,3 bilhões foi o que nós conseguimos empenhar no CNPq em 2014. E hoje estamos com menos de 1 bilhão para 2019. Um apagão da ciência brasileira, com vários impactos de
contingenciamento de sírios, bolsas do CNPq, CAPES bloqueando bolsas. E é engraçado, porque hoje a gente vê nas notícias, essa semana, ontem, ministros se reunindo para fazer anúncio público de que, ótimo, vai ser totalmente descontingenciado todos os recursos para todos os ministérios, inclusive ciência e tecnologia, inclusive educação. Só que quem já executou o orçamento federal sabe que se você chega com orçamento para empenhar no final de novembro, você não faz mais nada, porque qualquer coisa que você queira fazer, você tem que licitar. Por exemplo, o CNPq cancelou chamadas para apoio à realização de congressos, suspendeu editais para bolsas especiais, pós-doutorado, doutorado no exterior, não lançou o edital universal. Portanto, não tem uma carteira de projetos para empenhar. Vai lançar edital agora para conseguir utilizar esse recurso? Não é mesmo? Então, isso é uma estratégia, contingenciar e liberar bem no finalzinho do ano para que as coisas não consigam ser executadas. Na época que a gente estava lá, o que a gente fazia, contingenciamentos sempre aconteciam, mas nós mantínhamos a carteira aberta, lançávamos editais, aprovávamos projetos. Esse projeto ficava on-hold por alguns meses, às vezes, mas chegava em dezembro e tinha descontingenciamento dos orçamentos, nós, inclusive, éramos o vaso de escape para outros órgãos do governo que tinham orçamento, tinham recursos, mas não tinham como executar. Então, nós lançamos editais com outros ministérios, inclusive Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Cidades, da Pesca, e esses ministérios, tendo recursos no final do ano que não conseguiam empenhar porque não tinham tempo de fazer projetos, chamadas e julgamentos, colocavam nos projetos já julgados, com muito critério, que o CNPq executava. Então, isso eram estratégias para você atrair recursos, que hoje em dia a gente, infelizmente, não observa acontecer. Bom, nós estamos hoje aqui falando sobre produção científica. Eu já mencionava, né, o Brasil estava ali na 13ª, depois caiu para a 14ª posição, mas está sempre entre 13º e 14º, ali com Holanda, mas isso em todas as áreas do conhecimento. Mas, se você olha para algumas áreas da produção, o Brasil é segundo ou terceiro. Aqui eu estou olhando para as ciências agrárias em geral, né, em que o Brasil contribui mais de 8% da produção científica mundial. Portanto, são áreas... E eu costumo mostrar esse gráfico, essa tabela, um pouco pesada para olhar, mas aqui é o seguinte, para esses 5 países, quanto é a contribuição de cada país, percentualmente, em cada uma dessas áreas do conhecimento. Então, se a gente olha o Brasil, eu mencionei há pouco, ciências agrárias, que é o topo do lado esquerdo, é 8,8%. Em ciências de plantas e animais, 6,6%. Em farmacologia e toxicologia, 3,7%, assim por diante. Veja a Índia, por exemplo. Ela contribui 6,4% em química e 6,1% em farmacologia e toxicologia. Quem é o carro-chefe da economia da Índia? É a indústria química e farmacêutica. Olha para a China. 24,5% de ciências materiais, 20% na química. Qual é o carro-chefe da produção da China? São essas áreas. Né? Você olha a Coreia do Sul, ciências materiais, computação e engenharia. Quais são as áreas da economia que são carro-chefe? São estas. Olha o Brasil, qual é a área que é o carro-chefe da nossa economia? É a agricultura. Então, há uma correlação direta entre a produção do conhecimento e o desenvolvimento econômico das nações. Coisa tão óbvia que Keynes já sabia e falava isso. Entendeu? Então, agora, nós vamos repensar essa coisa e dizer que a educação não é prioridade dentro do governo? Né? Enfim, o papel central da pós-graduação no crescimento da ciência no Brasil, acho que em 1965, quando os primeiros programas foram reconhecidos, a CAPES identificou 27 mestrados e 11 doutorados no país. PUC tem um papel importante nesse cenário, foi um dos primeiros programas de pós-graduação estruturados no país. Em 2016, a pós-graduação, como eu dizia, atingiu 3.378 cursos de mestrado, 2.157 de doutorado, 733 de mestrado, que abrigavam 115 mil alunos, mestrado, 94 mil de doutorado e 22 mil de mestrado profissional.
praticamente toda a produção científica brasileira está associada à pós-graduação, e a avaliação foi um dos motores centrais do crescimento da produção científica brasileira. Qual é o problema? O problema é que nós temos novos desafios no século XXI e um sistema de avaliação que foi importantíssimo e central para o desenvolvimento da ciência brasileira no final do século XX, talvez não esteja respondendo exatamente aquilo que nós precisamos para dar o novo salto que a ciência brasileira precisa dar. Se a avaliação privilegiar somente os impactos científicos, a ciência praticada tende a distanciar-se das demandas da sociedade. Projetos de pesquisa ou temas de dissertações e teses que focam na solução de problemas práticos e de relevância local ou de inovação, mas que não necessariamente resultem em várias publicações em revistas internacionais, acabam por ser desencorajados. Os estudantes de pós-graduação são formados com um viés fortemente acadêmico e têm baixa receptividade profissional no mercado de trabalho não acadêmico, e a avaliação atual não induz os programas a preparar seus estudantes para a cultura da inovação, entendida como toda forma de incorporação de conhecimento a produtos, processos ou serviços, de forma a torná-los inovadores, mais eficientes e mais competitivos. Ou seja, contar paper só não é suficiente, né? O impacto da ciência brasileira vem crescendo, como de outros países, porém, né, em crescimento lento. Aí é o impacto da ciência em geral no Brasil em relação à média mundial. Eu cito aqui o que chamo de possíveis distorções induzidas se os critérios de avaliação forem puramente numéricos, né? Isso aqui são meras observações, introdução de colaboradores espúrios, quem entra no paper, que nem sempre participou, decomposição da pesquisa em unidades mínimas publicáveis, a gente chama isso, né? Ou ciência do salame. Você tem um salaminho, corta ele bem fininho para parecer que tem mais. Fomento à rotina, né? Qual está passando por transformações importantes, mas até alguns anos atrás, talvez 2 ciclos de avaliação anteriores a esse, próximo, você tinha grandes revistas como Nature Science, na física, PRL, Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics, e mais ou menos outras 140 revistas, todas elas classificadas como Qualis A, né? Inflação de autocitações, citações recíprocas e guiadas pelo índice H, investir em melhoria de infraestrutura, inovação ou divulgação científica, em geral, não conta, isso é um grave problema, e outras práticas científicas, eu digo ainda piores, que é melhor nem citar. Possíveis, ainda seguindo nessa linha de distorções, premiar somente a quantidade e não a qualidade sinaliza para a direção errada, desencaminha a juventude, porque diz para eles o que eles deviam estar fazendo, quer dizer, o cara entra na pós-graduação, às vezes seleciona, eu quero ir trabalhar com aquele professor porque ele publica bastante, né? Não é porque ele está estudando um tema relevante. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso e acomoda os sêniores. Veja, em nenhum momento, eu odeio a palavra produtivismo, né? Odiar é uma palavra muito forte, mas eu não gosto mesmo, porque dá uma ideia de que a gente está querendo ser contra as publicações. Ao contrário, a luta para esse país, para todos nós instituirmos a cultura da pesquisa, da publicação, do reconhecimento pelos pares internacionais, da exposição da ciência brasileira, né, aos critérios de avaliação mais rígidos que o cenário internacional nos impõe, isso foi importantíssimo e nós conseguimos superar essa barreira. Mas ela não é o suficiente. Nós precisamos entender que ciência se faz não com número de papers, mas com qualidade daquilo que a gente está fazendo. Então, não produzir nada ou muito pouco é sempre ruim. Mas publicar muito não é necessariamente muito bom, né? Na física, por exemplo, nós temos áreas em que um aluno termina o doutorado com 40 trabalhos publicados. E você pergunta, às vezes, num concurso ou numa defesa de tese sobre um dos fundamentos daqueles 40 trabalhos, ele nem se lembra de que trabalho é aquele, tá certo? Porque está dentro de um grupo de pesquisa grande, porque ele fez uma medida experimental num equipamento que ele aprendeu a mexer e que, por isso, vai dentro do paper. E isso não é... Quer dizer, eu vivo dizendo isso aos meus alunos, você ser um bom experimentalista, ir para o laboratório, fazer uma medida com cuidado, é importante e essencial, é uma boa característica de um bom cientista. Mas qual é o significado de ser cientista? É você saber formular a pergunta correta, né?
E isso é uma coisa que, inclusive, nós temos feito muito pouco nos nossos próprios projetos e nas agências de avaliação. Eu estive no CNPq e conheço muito bem isso. Você chama o comitê para julgar projetos de produtividade em pesquisa, ou mesmo bolsas do edital universal, ou mesmo programas mais complexos como os INCTs, e há uma certa tendência de, na hora que as pessoas se sentam, começar a inventar a formulinha para julgar. Então, você primeiro olha para o currículo de todo mundo, né, em vez de olhar para o projeto. O projeto é sempre secundário. Você classifica as pessoas pelo número de trabalhos publicados, número de alunos, impacto médio, e vai, né, livros, comunicações em congressos, enfim, faz uma fórmula lá, e aí diz esse é primeiro, esse é segundo, depois você olha o projeto e fala assim, tá bom. E devia ser o contrário, né? A gente devia olhar com mais cuidado os projetos e enfim, também com cuidado se o indivíduo que está propondo aquele projeto tem uma história científica que o qualifique para tal, mas não é único. Professor Márcio, o senhor me avisa, porque eu vou pular aqui. Temos muita colaboração internacional, está crescendo a colaboração com a indústria. Aí um problema grave, que é a compreensão de ciência e tecnologia pela sociedade, né? A maioria considera difícil entender sobre ciência. Isso é um levantamento feito pela FAPESP há uns 2, 3 anos atrás. 77% não sabe informar algum nome de instituições de pesquisa. Olha, de todos os entrevistados, 0 mencionaram a FAPESP. Isso há 3 anos atrás, né? Mas professor é a profissão ainda mais admirada. Cientista fica em terceiro, né? Então, político está por baixo de curandeiro. Bom, a ciência do século XXI, como eu disse, tem impactos diretos na qualidade de vida das pessoas e na economia dos países. Ciência não produz só impacto científico, mas também outros impactos que precisam, agora, no século XXI, ser fundamentalmente considerados e divulgados e reconhecidos, certo? Pela comunidade científica e pela sociedade. Não adianta dizer, olha, é muito bonito fazer divulgação científica, para aí aquele camarada que faz divulgação científica dentro do seu departamento ser considerado, aquele cara é o cara que gosta da divulgação, e fica sempre na situação, né, menos privilegiada dentro do departamento. Não é assim. Então, tem muitos impactos que nós precisamos relevantemente considerar. E é o seguinte, sem a resistência, nós não vamos avançar, tá certo? Nós temos que estar conscientes de que, numa sociedade como a nossa, é preciso conquistar as coisas. Nós vivemos anos de bonança e talvez isso tenha trazido uma certa morosidade para todos nós, né? As coisas estavam chegando, os projetos estavam saindo, os alunos estavam na pós-graduação, as bolsas estavam lá, a gente estava dentro do laboratório e tudo funcionando. Mas não é sempre assim, e não é sempre assim no Brasil e no mundo. Então, nós temos que ter uma presença política, uma participação, temos que estar, né, no Congresso Nacional. O diálogo com o Executivo, neste período, está sendo muito difícil, mas com o Congresso, eu acho que é esse o caminho, é no Legislativo que a gente vai ter que procurar, em função desse esforço, né, de SBPC, de Academia Brasileira de Ciências, da criação da iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, ICTP-BR. Né? Isso aqui foi um artigo publicado no Globo, no dia 5 de novembro de 2019, assinado pelo presidente da Câmara e mais 23 dos 30 líderes partidários do Congresso Nacional, em que se estabelece com clareza que ciência é a base do desenvolvimento, que CNPq e CAPES são instituições distintas, que nós não podemos cortar orçamentos e deixar 88% do orçamento de fomento do CNPq à míngua. Não é? Então, isso é um compromisso do Congresso com uma pauta de ciência e tecnologia como base para o desenvolvimento sustentável. É isso que significa fazer política, né? É a gente identificar, num universo de diferentes prioridades, que ciência e tecnologia são prioridades, sim. Ciência e tecnologia está hoje com 0,24% do orçamento das despesas discricionárias no país. As universidades estão, sim, próximas da sociedade. A investigação desse trágico evento do derramamento de óleo nas praias brasileiras, no mar brasileiro, tem sido feito numa parceria entre Marinha, Polícia Federal, a Universidade Federal da Bahia, o professor Virgílio está aqui, pode confirmar isso, o UNB, o Federal do Ceará, o FPE, várias instituições estão envolvidas com isso.
para onde nós vamos, né? Enfraquecimento da educação superior, desinvestimento, erosão do ambiente institucional, imposição de um novo modelo de gestão. É para isso que nós estamos caminhando? Então, acho que aqui é a minha fala final, resistência, só a sociedade e a academia juntos é que nós vamos conseguir superar esses momentos. Aí é um papel importante das instituições, SBPC, Academia, Andifes, ANPG, UNE, que precisam, de uma forma articulada, mobilizada, promover o diálogo com a sociedade e o Congresso e em defesa intransigente, né, dos nossos valores institucionais. Gente, muito obrigado. Agradecemos, então, as palavras do professor Glaucio Oliva, que foi presidente do CNPq de 2011 a 2015 e é professor do Instituto de Física da USP de São Carlos e também diretor do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, CIBFAR. Vamos agora convidar a nossa segunda convidada do primeiro painel, a professora Lilian Nassi Caló, química pelo Instituto de Química da USP, doutora em bioquímica pela mesma instituição, foi bolsista de pós-doutorado da Fundação Humboldt, na Alemanha, e após concluir seus estudos, foi docente e pesquisadora no IQ USP. Por favor, professora Lilian. Ok? Eu prefiro falar em pé, pode ser? Claro. Está funcionando aqui? Sim, pode falar bem próximo. Ok. Senhores, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, uma satisfação muito grande. E vamos conversar um pouco, então, sobre divulgação da ciência. Se a gente voltar um pouco à ciência no início do século XX, nós temos 3 pilares que sustentam essa ciência. O primeiro deles são os periódicos... Não, tudo bem, eu vou no meu ritmo, obrigada. O primeiro deles era, na verdade, os periódicos científicos como único veículo de disseminação dos resultados de pesquisa. O segundo, a revisão por pares pré-publicação, como condição para publicar. E o terceiro são os índices de impacto baseados em citações. Então, nós tínhamos esses 3 pilares que sustentavam a ciência no início do século XX. E nós fomos rompendo esses 3 pilares. A gente vai conversar um pouco quanto. Bom, o primeiro pilar que a gente rompe, então, ao longo do final do século XX, início do século XXI, são os periódicos como única forma de disseminar os resultados de pesquisa. Como é isso? Porque surgem os pré-prints. Na verdade, os pré-prints eles já existiam desde 1990, mais ou menos. Nós já temos na área de física, ciências da computação, astronomia, o Archive. O Archive era um repositório, um servidor de artigos da área de física, que armazenava artigos que não eram submetidos à avaliação por pares. É uma tradição na área da física, o professor Oliva pode concordar comigo ou discordar, de que os autores na área da física, ciências da computação, tornou-se uma tradição. Você tem um resultado, você tem um artigo, não se trata de um rascunho, se trata de um artigo pronto, formatado, com introdução, metodologia, resultados, discussão, bibliografia. Ele é depositado neste repositório chamado Archive, esse Archive, e a grande, digamos, vantagem de colocar neste repositório, onde um editor faz uma avaliação, digamos, em 24 horas, uma avaliação de se aquilo é ou não é um artigo científico, mas ele não faz uma avaliação de mérito, nem uma avaliação de se é um artigo que tem impacto, nada disso. Ele vê se é um artigo científico e deposita no Archive. A comunidade científica, em geral, vai fazer uma avaliação por pares pós-publicação. Então, de acordo com o feedback que os autores deste artigo, depositados no Archive, recebem da comunidade científica, ele pode fazer
várias versões que são armazenadas como num Google Docs, e ele modifica este artigo que, ao final, ele pode submeter para um periódico formal. 99%, 98% dos artigos depositados em archive acabam publicados em excelentes revistas, como Physical Letters, enfim, acabam publicados em boas revistas tradicionais da área da física, astronomia, ciências da computação. Este servidor de pré-prints existe desde 1990 e hoje ele acumula mais ou menos 1,6 milhões de pré-prints nestas áreas do conhecimento. Muito bem. Em 2013, um grupo resolveu lançar o bioRxiv. E o bioRxiv, então, nada mais é do que um repositório de artigos na área de biologia e ciências da vida. Então, esse repositório de pré-print ele foi lançado numa conferência chamada ASAP Bio, propondo que os resultados de pesquisas na área de ciências da vida urgem por ser compartilhados o mais rapidamente possível. Então, os pesquisadores da área de ciências da vida sabem que, para publicar um artigo, pode levar, no mínimo, no melhor dos casos, 4, 5, 6 meses, pode levar até 2 anos para publicar numa boa revista especializada. Então, se a gente utilizar o modelo do archive e publicar no bioRxiv resultados de pesquisa, onde um editor vai avaliar se aquilo é um trabalho científico e pode até verificar se, digamos, já não está publicado algo muito parecido, eles são publicados no bioRxiv e a avaliação por pares pós-publicação vai acontecer na medida que os pesquisadores da área vão ler, qualquer pessoa pode se registrar, fazer comentários e, com bases nesses comentários, os autores modificam, fazem novos experimentos e vão modificando as versões deste artigo, que, por final, pode ser submetido a um periódico tradicional. Então, que cara tem um artigo? Então, essa é mais ou menos, depois a gente volta, a cara de um artigo depositado no bioRxiv. Ele tem todos os elementos, ele tem resumo, ele tem introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, mas a grande novidade é que qualquer um pode twittar, comunicar através de redes sociais, mas o mais interessante é essa parte aqui. São os comentários que os autores recebem de qualquer pessoa, de qualquer leitor. Não existe uma avaliação por pares formal. O administrador da plataforma não chama 2 ou 3 pareceristas para fazer avaliação por pares, como acontece no modelo de periódico científico. Então, qualquer pessoa que se registre e fale, interessante o seu artigo, você chegou a considerar A, B, C, D, E, e essa avaliação por pares, pós-publicação, é utilizada, então. Então, eles dizem que a vantagem, além de várias outras, é uma avaliação por pares altruísta. Então, não é que você recebe um e-mail dizendo, poxa, chegou esse artigo aqui, eu vou ter que avaliar, eu estou sem tempo, eu estou trabalhando, eu estou até aqui. Você lê um artigo, você tem algo a dizer e você voluntariamente faz uma avaliação por pares. Muito bem. Então, essa é mais ou menos a cara do bioRxiv. Os repositórios de pré-print têm surgido muito nos últimos tempos. Então, nós tivemos o Archive, em 1992, da Cornell University. Nessas áreas do conhecimento, ele tem hoje 1,6 milhões de pré-prints. Como eu já disse, a grande maioria deles acaba publicada em excelentes revistas da área da física, da astronomia, etc. O bioRxiv foi criado em 2013 por iniciativa do Cold Spring Harbor Laboratories. Ele armazena artigos na área de biologia e ciências da vida, e ontem ele tinha 65 mil pré-prints. O Chemistry Archive ele é uma iniciativa da American Chemical Society, criado em 2016. Engineering Archive, criado em 2018, iniciativa da Cornell. Vocês veem que há instituições de pesquisa renomadas por trás desses repositórios de pré-print. Então, não é assim. Mas como que você atesta a qualidade destes artigos se não é submetido à avaliação por pares? A gente vai discutir isso ao longo da apresentação. Mas
Como que um autor... não é submetido à avaliação por pares, então o autor pode colocar qualquer coisa. Sim, se ele for louco o suficiente para comprometer o seu bom nome como pesquisador num artigo ruim. Ele não vai fazer isso. O nome dele, a reputação dele como pesquisador está em jogo na hora que ele deposita um artigo ruim num repositório de pré-print que não passa por avaliação por pares. Pré-publicação, mas tem avaliação por pares pós-publicação. Então, ele vai ser avaliado pela comunidade científica, sim, só que depois da publicação. Ok? Existe o Figshare, criado em 2011, também, que é um consórcio de universidades, é um repositório multidisciplinar que hoje tem 2 milhões de preprints. O PeerJ Preprints tem também o PeerJ periódico, que também faz avaliação por pares pós-publicação. Existe um repositório na área de psicologia, também da Cornell, de sociologia, que é uma iniciativa da Open Science Framework. O Cielo está lançando um projeto, junto com o PKP, que vai ser lançado em 2020. O desafio agora é conseguir apoio dos editores de periódicos Cielo, já que vai ser multidisciplinar, para que esses editores trabalhem, graciosamente, é claro, como filtro da primeira avaliação que os pré-prints vão passar antes de depositar. Então, esse é o trabalho atual do Cielo, no sentido de conseguir apoio dos editores dos mais de 1.200 periódicos Cielo, do Brasil, América Latina e Caribe, Portugal, Espanha e África do Sul, para conseguir apoio desses editores para fazer o primeiro filtro. Mas a iniciativa dos pré-prints está crescendo. Então, olha a quantidade, eu peguei só alguns. Existe um link, eu esqueci de incluir o link na apresentação, mas existe um índice de iniciativas de pré-prints. Então, nós temos ciências agrárias, esse Autoré é mais ou menos multidisciplinar. Existe um repositório de artigos da África do Sul. Embaixo, o ano é o de criação do repositório. Existe na área de ciências sociais. Esse CERN é o do CERN na França. Existe um repositório de ciências da China, esse de ciências da Terra, leis, nutrição, paleontologia, esse REPEC é de ciências da economia. Então, o número de repositórios de pré-prints está crescendo com muita ênfase. Então, isso quer dizer que mais de uma área do conhecimento está considerando a publicação de pré-prints como uma alternativa muito viável para a publicação rápida em acesso aberto dos resultados de pesquisa. Vamos lá. A favor e contra os pré-prints. Nem tudo é só boa notícia. A favor, rapidez. Acesso aberto. Por definição, você tem os pré-prints publicados em acesso aberto com uma licença Creative Commons CC BY. CC BY é a licença Creative Commons mais aberta possível. Você pode reproduzir, baixar, traduzir, citar, colocar em outro lugar, comercialmente ou não, desde que você cite a fonte original. É a licença Creative Commons mais generosa, mais aberta possível. Então, por definição, todo repositório de pré-print tem uma licença CC BY. São indexados por Google Scholar, recebe um DOI e podem ser citados. Então, você tem já um resultado que você pode citar. Parênteses, no caso do Cielo, eles estão querendo fazer um mesmo DOI para o artigo depositado como pré-print e, se o artigo for publicado numa revista Cielo, ele terá o mesmo DOI. Vantagem, acumular citação. Então, se você receber citações no pré-print e você publicar este artigo numa revista Cielo, você terá o mesmo DOI. Então, as suas citações serão acumuladas, o que é uma boa vantagem. Artigos têm DOI, podem ser citados, acabei de dizer. Eles são indexados, então, pelo Google Scholar, pelo Open Science Framework. A versão final pode ser submetida a periódicos, com algumas exceções. Existe uma lista que está publicada nesse link aqui, na Wikipedia, que são os periódicos internacionais mais, digamos, renomados, e a sua política quanto a pré-print. 2 periódicos não aceitam: Journal of the American Medical Association e o New England Journal of Medicine. São periódicos que têm fator de impacto da ordem de 40, 50. A gente pode sobreviver sem eles, eu acho. Então, acho que está bom.
Mas, enfim, aquela lista dá todas as políticas de aceito ou não aceito, artigo previamente depositado. A Nature está aceitando, o Science está aceitando, enfim, os grandes periódicos estão aceitando artigos previamente publicados como pré-print. Você diz assim, logo na introdução, este material está publicado como pré-print e cita a fonte. É a primeira referência a citar. O pré-print você pode publicar em 2 idiomas. É um artigo que tem interesse em ser publicado em português para a comunidade local, em inglês. Você primeiro publica um, no segundo você cita o primeiro, não se trata de autoplágio, não se trata de publicação duplicada. Você pode publicar em espanhol, em português, em espanhol, em francês, enfim, você atende a um grande número de público publicando o artigo em mais de um idioma, e isso não é considerado publicação duplicada. Então, tem algumas vantagens. As agências de fomento como NIH, Wellcome Trust e a Medical Research Council do Reino Unido aceitam pré-prints como resultado de projetos de pesquisa financiados por eles. Então, você ter um artigo publicado no repositório de pré-print é um resultado publicado. E também você pode citar pré-prints nas propostas de projeto que você escrever. Em relação ao Brasil, eu acredito que agora, até o momento, eu não conheço nenhuma postura das agências de fomento quanto a pré-print. Me corrijam se vocês conheçam alguma coisa nesse sentido. Até agora, eu não ouvi nenhum posicionamento de dizer aceitamos, ou então um programa de pós-graduação que aceite do aluno, que, por exemplo, deve publicar um artigo para defender o mestrado numa revista com qualis tal. Eu não sei se o pré-print já foi considerado, aceito por alguma instituição. Eu não tenho notícia. Se vocês conhecerem alguma, então, talvez seja a hora das agências de fomento começarem a considerar, tendo em vista que, no exterior, estão sendo considerados já, os pré-prints estão sendo aceitos como artigo publicado. Facilita a disseminação de resultados negativos, controversos ou muito inovadores, que é muito difícil de publicar. Então, um aluno que passou 3 anos fazendo um mestrado e tem resultados negativos, ele tem um trabalho, mas é dificílimo publicar. Então, às vezes, ele não consegue concluir porque ele não tem uma publicação, porque é muito difícil conseguir publicar esses resultados negativos. Desvantagem. Apenas 10% dos pré-prints depositados em bioRxiv recebem comentários. Então, não é dizer que você colocou um artigo em bioRxiv hoje e, dali a uma semana, você vai ter N comentários e vai ser maravilhoso e você vai poder ter uma revisão por pares ali. Então, muitos vão ficar sem receber comentários, para sempre. Então, isso é uma limitação a ser considerada no caso dos pré-prints. Talvez o archive, por ser mais antigo e a comunidade estar habituada a utilizar esse servidor de pré-print, esteja mais acostumada a entrar lá e fazer comentários. No caso do bioRxiv, que tem só 6 anos hoje, ainda não é um hábito muito arraigado. Muito bem. O segundo pilar que a gente rompe é o da avaliação por pares pré-publicação. Então, hoje em dia, você tem inúmeras revistas, que são aquelas que estão ali embaixo, o PLOS, o da BMJ, o F1000, PeerJ, eLife, o Biomed Central, revistas da Biomed Central, não todas, e a Nature Communications, que adotam revisão por pares pós-publicação. Os modelos variam bastante. Mas qual é, digamos, a origem, de uma forma muito resumida, para adotar avaliação por pares pós-publicação? Bom, todos que já trabalharam na editoria de periódicos ou como avaliadores mesmo, como pareceristas de artigos de periódicos, sabem que é um trabalho que toma muito tempo, não tem reconhecimento, e, muitas vezes, os editores têm dificuldades de conseguir 2 pareceristas, 3, para avaliar os periódicos, os artigos dos seus periódicos. Então, o número de revistas online cresceu assustadoramente nas últimas 2 décadas, principalmente periódicos online, e não foi acompanhado pelo crescimento de pesquisadores. Então, é difícil conseguir
pareceres de boa qualidade e com que os pareceristas respondam no tempo hábil para que o autor tenha uma resposta em, digamos, um prazo que seria razoável, 6 meses, 8 meses, mesmo assim, é bastante grande. Então, há uma crise no modelo de avaliação por pares pré-publicação, isso é conhecido internacionalmente. O que fazer? O que fazer para não atrasar os resultados de pesquisa? Ou o que fazer para não se satisfazer, digamos, com um parecer pobre? Ok, o inglês está ruim, recusa. Ou um parecer que não é de qualidade, simplesmente para dar por encerrada a tarefa. Então, surgem várias críticas, também considerando a San Francisco Declaration on Research Assessment, que é uma declaração que foi proposta por sociedades científicas, na qual os assinantes, os que firmaram essa declaração, se comprometem a não utilizar, por exemplo, o fator de impacto da Web of Science para avaliar pesquisadores. É uma grandeza que foi criada nos anos 60 por Eugene Garfield, o criador do Institute for Scientific Information, para avaliar periódicos. Então, vamos limitá-lo ao seu uso para avaliar periódicos. Daí, o seu uso para avaliar instituições, pesquisadores, ranquear pesquisadores, foi um pulo, porque é um quociente, é um sistema fácil de calcular, mas ele teve o seu uso deturpado. Então, quando o Garfield era vivo, ele faleceu tem 2 anos e pouco, quando diziam para ele, mas o fator de impacto tem distorções, ele disse, eu nunca disse que era para avaliar pesquisador, eu disse que ele foi criado para avaliar revistas, então vamos mantê-lo para avaliar revistas. Então, a San Francisco Declaration diz, vamos utilizar o fator de impacto para avaliar revistas e a produção científica de um pesquisador, o seu mérito, o seu valor como pesquisador na sociedade tem que ser avaliado considerando outros índices. Então, a DORA, levando em conta a crítica e as críticas ao modelo presente de avaliação por pares pré-publicação, modelo saturado, que não era conveniente e também deixava passar muita coisa. Então, vocês devem conhecer artigos nas suas áreas que passaram por avaliação por pares e têm falhas graves. Todos nós conhecemos esses. Então, para que fazer de conta que um artigo passou por avaliação por pares, ele está ok? Outra, diminui o nosso senso crítico. Está numa boa revista, passou por avaliação por pares, tudo que está lá é verdadeiro. Diminui o nosso senso crítico de dizer passou por avaliação por pares, está numa boa revista, mas isso que está aqui não está correto, isso que está aqui eu discordo, isso que está aqui não foi bem avaliado e não devia ter passado. Então, tudo isso junto fez surgir modelos alternativos de avaliação por pares, que é, por exemplo, a avaliação por pares pós-publicação, um modelo que se usa nos pré-prints. Mas existem N formas de fazer a Open Peer Review, OPR, avaliação por pares, aberta. Você pode publicar os pareceres logo abaixo do texto. O artigo foi aceito e você publica os pareceres ao longo do texto. Os pareceres passam a fazer parte do artigo. É bom para o leitor saber o que os pareceristas acharam do artigo, faz parte. Isso é uma forma. Identidades abertas. Quem são os pareceristas? Que hoje é o modelo simples cego, duplo cego, para o parecerista. Ele sabe ou não quem é o autor, mas nós, autores, nunca sabemos quem é o parecerista. Então, identidades abertas, se divulgaria quem é o parecerista. Talvez o parecerista fosse menos duro, menos, digamos, crítico, faria críticas mais construtivas, mais educadas, se sua identidade fosse revelada? Muita gente pensa que sim, as críticas seriam mais construtivas, e não, teu inglês está horroroso. Então, tem toda essa visão. Avaliação por pares, pós-publicação. Publica primeiro, faz a avaliação depois. Pareceristas não formalmente. Então, você publica o artigo, como no caso do pré-print, você publica o artigo na revista. Além dos pareceristas, 2 ou 3 convidados pela revista, leitores poderiam fazer também suas avaliações, mediados pelo editor, se for um parecer razoável, que tem conteúdo, não é qualquer coisa, seriam publicados logo abaixo do artigo também. Então, existem
tantas variáveis que se encaixam na definição avaliação por pares aberta, que um autor avaliou como mais de 20, se você considerar as diferentes combinações. Então, existem mais de 20 possibilidades de Open Peer Review. Tá? Outra coisa que permitiu foi abrir a caixa preta da avaliação por pares. Na hora que você sabe quem é o parecerista, quantas avaliações por pares ele faz por ano, quanto tempo ele demora para fazer, para que revistas ele faz, você tem informes quantitativos e qualitativos do que se passa na avaliação por pares, que até hoje a gente não tinha. A gente não sabia, por conta do simples cego e duplo cego, o que é o universo da avaliação por pares, e esses informes foram feitos, a Web of Science fez, a Clarivate fez em associação com a Publons, que é uma plataforma de registro da atividade de avaliação por pares, fez em 2018 e em 2019, chama-se Global Report on Peer Review. E revelou coisas sensacionais. Tá? Então, esses periódicos todos passaram a atuar com Open Peer Review. Então, esses foram os, digamos, os pioneiros. A PLOS lançou a avaliação por pares objetiva. Então, ela faz uma avaliação por pares chamada técnica. Eu não quero saber se o artigo vai ter impacto, se vai ter capa da NEI, não importa. Uma avaliação por pares técnica. Tem metodologia, a metodologia é correta, vai ser publicado na PLOS. O BMJ publica pareceres em seguida do artigo e divulga a identidade dos pareceristas. O F1000 faz a avaliação por pares pós-publicação. Não necessariamente publica o parecer. Acho que publica, não lembro bem. O PeerJ faz avaliação por pares objetiva parecida com a da PLOS. Pareceres e identidade dos pareceristas são divulgados, mas de forma opcional. Pergunta para o autor, pergunta para o parecerista. Você quer que publique? Então, por isso, aquelas 20 possibilidades. Porque tem N formas de fazer. Uma revista publica, não importa como, a outra pergunta para um e para outro se quer que publique. Então, tem várias formas. E os autores podem escolher a revista para a qual eles vão submeter seu artigo de acordo também com o tipo de avaliação por pares. Olha, eu não quero ter meus pareceres mostrados ao público, então vou escolher uma revista que pode fazer avaliação aberta, mas que não publique. Então, ficou mais fácil escolher também de acordo com esse critério. A Biomed Central faz avaliação pré-publicação, a clássica, mas os pareceres e identidade dos pareceristas são publicados em seguida do artigo. O Biomed Central Frontiers publica o nome dos pareceristas. O EMBO Journals publica pareceres abertos, pareceristas anônimos, porém identifica o editor de área responsável por aquele periódico. Então, N mais uma possibilidade se abriram no mundo da avaliação por pares de forma a torná-la mais fidedigna, mais eficiente, mais transparente. Open Peer Review. Então, você pode ter identidades abertas, informes abertos, participação aberta de toda a comunidade científica, interação aberta. O parecerista e o autor podem trocar correspondência e tudo isso é publicado. Abrir os manuscritos previamente à revisão. Abrir a revisão final aos comentários pós-publicação. Plataformas abertas. Uma outra forma também é que o autor ele pode entrar numa plataforma, chama-se... Eu esqueci agora o nome da plataforma, solicitar uma avaliação por pares de terceiros e enviar o seu artigo já levando uma avaliação por pares que a revista pode ou não considerar. Pode considerar só aquela e pode chamar outro. Mas ela já leva consigo uma avaliação por pares prévia. E reutilização de pareceres. Imagina uma plataforma como o Cielo. Eu submeto um artigo para uma revista de saúde pública. A revista diz, na minha revista não está de acordo. Mas, se o autor deixar, se o autor concordar, eu posso enviar para outra revista de saúde pública da mesma plataforma.
levando os pareceres. Os pareceristas trabalharam, tiveram um trabalho minucioso feito. Por que esses pareceres não podem ser reutilizados pela próxima revista? Podem chamar os seus também, mas ele já vai com alguma avaliação feita. Então, isso é reutilização de pareceres. Tudo isso está tentando reaproveitar o trabalho dos pesquisadores que tiveram um trabalho minucioso feito, por que jogar fora e começar do zero? Tá? Então, tudo isso tende a reaproveitar o trabalho dos pesquisadores. Vantagens da revisão por pares aberta. Pareceres mais construtivos, mais gentis. Maior transparência. O acesso aberto, ou seja, os pareceres abertos e de melhor qualidade. Registra o trabalho do parecerista e reconhece a sua expertise. Então, o trabalho do parecerista, que é registrado em plataformas como a Publons e a Reviewer Credits, finalmente dá o reconhecimento válido ao parecerista que trabalhou minuciosamente na hora de registrar, de fazer essa avaliação por pares. Então, aquela lista que as revistas publicam no final do ano, agradecemos aos nossos caros pareceristas, não é suficiente. A Publons, por exemplo, tem essa plataforma, você pode registrar a tua atividade como parecerista e isso pode linkar com o teu currículo Lattes, realmente dá crédito acadêmico. Tá? Material de aprendizagem para novos e jovens pareceristas. Esses pareceres, os jovens podem aprender como se escreve um parecer lendo esses pareceres. Antes não tinha como aprender. Os pareceres são parte integral do registro do artigo. Concordam? Ele faz parte integral do artigo. Ele, antes era jogado fora, agora ele faz parte. Os informes que eu falei, né, esse Global State of Peer Review foi um informe feito pela Publons e pela Clarivate em 2018, foi feito outro em 2019. Tem um monte de informação interessante sobre o que acontece atrás da cortina que antes era fechada da avaliação por pares. Então, o que acontece é importante saber. Tem desvantagens também, e a gente tem que mostrar. Primeiro, pareceristas de diferentes áreas reagem de forma diferente à avaliação por pares aberta. Tem áreas que não gostam, não admitem e acham que não é legal, que tem que continuar sendo cega. O peer review é mais do que o relato dos pareceristas, e publicar o relato dos pareceristas, a gente estaria mostrando só uma faceta e não o total. Temor por represálias. Eu faço um parecer negativo hoje, para você vai julgar um projeto numa agência de fomento para mim, você pode se vingar. Apesar que somos todos adultos e a gente deveria get over it. Deveria. E a gente, porque esses papéis mudam constantemente. Hoje quem é parecerista, amanhã é autor, vice-versa. Mas tem gente que tem medo disso e fala, poxa, mas complicado. Uso indevido dos pareceres para avaliar pesquisadores. Então, o fato de um autor ter tido um parecer negativo em um artigo não depõe contra ele. A ciência é assim que é feita, mas tem gente que pode, ainda mais nos dias de hoje, pode estar usando esses pareceres para avaliar pesquisadores de forma negativa. O pesquisador tal teve um artigo rejeitado. Né? Complicado. Nos dias de hoje é complicado. Uso indevido por opositores de pesquisas controversas. Vocês imaginam uma pesquisa com células-tronco, com vacinas, com mudança climática? Como disse o professor Oliva, nesses tempos de obscurantismo, o que não pode dar, e se esses pareceres forem abertos, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, nesse caso, talvez os pareceres são sensíveis e não deveriam ser publicados, mas são coisas que a gente tem que considerar. Outra coisa, contestar a decisão final do editor. O editor é soberano. Ele pode ter 3 pareceres positivos e ele diz, alguma coisa está me dizendo que esse artigo aqui não está legal e eu vou recusar. Alguém, bom, apesar que, se for recusado, ele não vai ser publicado. Mas, enfim, alguém pode contestar a decisão final do editor com base nos pareceres. Então, pode ter algum problema aqui, que antes o editor era soberano de dizer, apesar de ter 2 pareceres positivos e um negativo, eu vou optar por recusar esse artigo, ou qualquer coisa assim. E uma coisa que a gente tem que considerar são as plataformas de publicação dos periódicos, que não é desprezível. Se tem estrutura para publicar,
esse monte de parecer e de troca, de conversa, de pesquisador e de parecerista na plataforma dos periódicos. Não é desprezível este esforço tecnológico, metodológico, de publicar esse monte de coisa junto do artigo. Então, isso as plataformas têm que considerar. Terceiro pilar que a gente rompe é que a gente tinha, no início do século XX, índices de impacto basados exclusivamente em citações. Hoje em dia, o que compõe o nosso impacto científico? Medidas de uso, download, visualizações, peer review, a opinião dos especialistas. Agora, se tiver disponibilizado aberto, vai pesar, porque se eu tiver um parecerista que faz elogios rasgados ao artigo, isso está contando também na métrica do meu artigo, apesar de não contar diretamente no SJR, no fator de impacto, vai contar como uma métrica. Nós temos as citações clássicas e nós temos altmetrics, as altimetrias, as métricas baseadas em redes sociais, que não podem ser consideradas isoladamente, elas têm um certo viés, mas, em conjunto com as métricas clássicas, ela tem um certo peso. Então, a gente tem que considerar esse conjunto de grandezas para compor impacto e não só as citações, que nem a gente fazia anteriormente. Muito bem. Só considerando um paralelo entre o movimento do acesso aberto, criado no início dos anos 60, impulsionado pela crise das publicações, o aumento de custo, etc. e tal, nós temos, e viabilizado pelo surgimento da internet, nós temos o movimento da ciência aberta, que surgiu como movimento por volta de 2006 e é popularizado em 2013, motivado pela necessidade de compartilhar recursos entre disciplinas e aumentar a transparência em todas as etapas da pesquisa. Então, a gente tem os dados abertos, as motivações, então, são compartilhar recursos, aumentar a transparência, maximizar o retorno do investimento em pesquisa, hoje em dia, mais necessário do que nunca, aumentar a visibilidade da ciência gerada em todos os países e instituições, aumentar e preservar os dados por longos períodos que, de outra forma, se perdem, são corrompidos e podem não ser acessíveis depois de certo tempo. Obter citações quando os dados disponibilizados forem utilizados. Então, dados abertos, vocês sabem, a gente disponibiliza os dados da pesquisa ao mesmo tempo que, quando você publica o artigo, os dados utilizados são armazenados em servidores, no formato lido por máquina, machine readable, e eles podem ser utilizados por outros pesquisadores e citados da mesma forma que se citam publicações. Então, isso tem uma série de vantagens e não estamos mais falando se vamos fazer, já estamos fazendo. A Fiocruz tem repositório de dados abertos, a Unicamp, acho que criou o primeiro repositório de dados abertos do Brasil, e muitas revistas já estão demandando dos autores. Você tem um artigo aceito, você me mostra onde você depositou os dados que geraram essa pesquisa. Tá? Então, aqui nós temos várias formas de armazenar esses dados. Existem servidores, existem data papers, existem artigos de dados em revistas exclusivas de dados, em revistas normais. Os desafios estão demonstrar à comunidade científica que é um sistema transparente de geração, avaliação, compartilhamento, não vai complicar a sua vida, na verdade, vai facilitar a vida dos pesquisadores, mesmo que, no início, complique um pouco. Mas são novos paradigmas. Do mesmo jeito que a gente criou uma certa resistência em fazer o acesso aberto no final dos anos 90, como minha revista em papel ali, quietinha na prateleira, vai virar uma revista em acesso aberto, a gente teve resistência para aceitar isso, agora a gente tem um paradigma com a ciência aberta. Mas os dados brutos são um exemplo de bem público global. Se eles não forem compartilhados, eles se perdem e a gente não vai ter esses dados acessíveis. Quantos de nós temos dados que a gente não consegue mais achar, são versões de programas que a gente não consegue mais abrir, etc. e tal. Muito bem. O futuro da comunicação científica. Como o investimento em ciência pode contribuir para desenvolver sociedades mais equitativas e sustentáveis, além dos avanços do conhecimento? Bom, existem vários programas, o programa Horizon 2020, que é um programa da União Europeia de pesquisa e inovação
2014 e 2020, adotou o acesso aberto como regra para a publicação de resultados e tenta maximizar, então, o investimento em pesquisa para o benefício de todos. O Plano U prega o acesso universal a resultados de pesquisa via pré-prints. O Plano S tem coisa de 2 anos, é um acordo, também na Comunidade Europeia, de acesso aberto financiado com taxas de publicação para que todos tenham acesso a resultados de pesquisa. Então, são mandatos de financiadores. As agências de fomento estão provendo grants na medida de que os resultados sejam publicados exclusivamente em acesso aberto total, Golden Open Access, ou seja, revistas em acesso aberto. Tá? E o Plano T seria o mesmo Plano S, financiadas por taxas de submissão ao invés de APC. Não foi muito bem aceito, mas, enfim, existe e a gente tem que apresentar. Então, as metas para aperfeiçoar a ciência seriam aumentar a reprodutibilidade, a gente tem que criar novos caminhos para treinar as equipes e aumentar a reprodutibilidade, acelerar a comunicação dos resultados de pesquisa através de pré-print, através de acesso aberto, e observar as condutas éticas em pesquisa. Então, voltamos aos nossos pilares. Já que a gente destruiu os 3 primeiros, a gente precisa construir outros 3. Seria acesso aberto, revisão por pares aberta e dados abertos. Muito obrigada. Agradecemos, então, à professora Lilian Nassi Caló pela sua apresentação, ela que é química pelo Instituto de Química da USP, também doutora em bioquímica pela mesma instituição. E convidamos os nossos professores convidados e o professor Fernando Almeida agora para a conclusão do primeiro painel. Bom dia a todos que eu ainda não cumprimentei. Foi um prazer ter ouvido o professor Glaucio e a professora Lilian. E eles estão abertos às perguntas da plateia. Pois não. Você não queria usar o microfone, por favor? Bom dia. Eu queria saber desse pré-print, se tem alguma média de tempo, porque você falou que tem muitos. Qual é a média de tempo que um pré-print fica antes de publicar? 24 horas. Não, depois que ele publica na revista, que ele fica lá disponível, tem os pareceres, não é? Eu acho que mais ou menos 1 ano. Ele não perece, ele continua lá. 2 coisas. Mais ou menos 1 ano, mas pode ser menor. Isso acho que vai variar muito, depende da área do conhecimento, depende. Eu acho que em ciências da vida, onde o turnover é muito grande, pode acontecer em 6 meses, pode acontecer em 1 ano. 2 coisas. Na hora que o artigo publicado como pré-print é submetido a um periódico, ele não some do pré-print, ele continua lá. Tá? Ele pode também ser publicado numa revista em acesso aberto e ele pode ser publicado numa revista de acesso pago. Então, de qualquer forma, os autores têm o cuidado de atualizar no pré-print a última versão que foi publicada na revista. Assim, todo mundo que quer ter acesso e não tem acesso à revista de acesso pago vai poder consultar no pré-print. Tá? Então, uma coisa não invalida a outra. Se ele foi publicado como periódico, ele continua disponível como pré-print. Mas eu acho que, por exemplo, talvez artigos da área de ciências sociais tenham um turnover um pouco maior na hora de ser submetidos, porque a avaliação pode demorar mais tempo. Na área de ciências da vida, que é a coisa um pouco mais rápida, mas eu diria 6 meses a 1 ano. Temos uma pergunta. Alguém levantou? Olha lá. Aqui e lá atrás.
Obrigado. Eu queria, primeiro, dizer a imensa importância, né? A primeira reunião desse tipo que a gente tem, de pensar como está sendo transformado, né? Eu acho que o eixo central é a construção de um processo interativo de elaboração de conhecimento. É uma coisa diferente, né? Deixa eu mencionar, eu coloco toda a minha produção científica num blog, são milhares de excessos de leituras com comentários, aí tento publicar, enfim. Eu acho importante, digamos, cada professor ser o próprio repositório da sua produção científica, porque, inclusive, isso gera, digamos, eu tenho minha memória científica organizada, eu não preciso lembrar cadê aquele artigo que eu li há 3 anos atrás, porque eu pego não só meus artigos, pego artigos que eu recebo, né, pego livros ou artigos interessantes que eu li. Né? Estou pensando no seguinte, quer dizer, não é só publicar, né? É a gente, cada um, se gerar um certo repositório, né, da sua própria produção científica. Né? Isso tem funcionado. Isso tem uma experiência de 20 anos, ele tem imenso acesso internacional, inclusive. Eu queria sugerir isso como um elemento, quer dizer, não é só para fora que a gente publica, a autopublicação, de certa maneira, eu acho que é um imenso eixo de transformação desse processo. Né? Eu queria pedir um comentário sobre os sistemas de... como tem o Open Courseware do MIT, né? Eu estive na China, eles têm lá o sistema CORE, China Open Resources for Education. Né? Eles repassam, não é assim que a pessoa tem uma ideia, desenvolver uma pesquisa, ele pega, abre uma empresinha, fecha isso com patente e espera ser comprado, coisa do gênero. Né? Quer dizer, na Índia ele recebe um bônus, na China, perdão, e imediatamente essa pesquisa é repassada para o conjunto do sistema universitário chinês, ou seja, todo mundo trabalha na ponta. Né? Nós temos primeiros passos no Brasil, que é dos recursos educacionais abertos. Né? Queria um pouco de comentário sobre essa coisa. Eu interpreto esse nosso exercício de hoje muito assim. Né? Nós estamos pensando nessa era da conectividade planetária da comunidade científica, nós precisamos de coisas muito mais sofisticadas, muito mais dinâmicas do que o Nature, enfim, de todas as revistas indexadas com os pontinhos da CAPES e coisas do gênero. Né? Obrigado. Eu acho que o senhor está coberto de razão. Eu acho que essa rede, tanto de pesquisadores, de disseminar não apenas a sua publicação, mas os seus insights, as suas notas, as suas colocações ou as suas observações, eu acho muito interessante. E isso de recursos educacionais, por exemplo, eu posso citar o caso da Organização Pan-Americana da Saúde, que é a instituição a qual a BIREM é subordinada, é ligada. Nós temos o Campus Virtual em Saúde Pública, o CVSP. E o CVSP tem inúmeros recursos educacionais abertos, tanto em ciências da saúde, como, por exemplo, a gente acabou de inaugurar um curso de comunicação científica, um curso introdutório de comunicação científica em idioma espanhol, porque a maior parte dos países é de fala espanhola. Na semana passada nós inauguramos, então ele é de acesso aberto a qualquer participante, sendo OPAS, não OPAS, e esses recursos estão disponíveis e eles são disseminados a um número muito grande de pessoas na região, no Brasil, na região das Américas, e esse compartilhamento então tem, por exemplo, desde treinamento em doenças negligenciadas, as chamadas doenças da pobreza, até treinamento para técnicos em situações de emergência, como terremotos, tufões, furacões. Então, tem todo tipo de treinamento online para técnicos, lógico, com o foco, né, da Organização Pan-Americana, mas tem também em ciências da informação, como executar uma busca bibliográfica em PubMed, como utilizar os descritores para tornar a sua busca mais... Enfim, então, tem N cursos que são disponibilizados de forma gratuita, de forma em acesso aberto, não só para o pessoal OPAS, mas para qualquer pessoa que queira acessar português, inglês e espanhol. Então, isso é uma riqueza que talvez a gente não divulgue o suficiente, que está disponível para qualquer pessoa, mas, como o senhor falou, os recursos educacionais, quando o professor Oliva mencionou os cursos online, e são cursos que são
chancelados com a chancela de qualidade da organização. Então, não é qualquer pessoa que chega lá e sobe um videozinho feito no seu celular, então tem um critério de qualidade, tem exercícios, às vezes tem tutoria. Então, são cursos que são validados e estão à disposição de qualquer pessoa. Então, seria importante, como o senhor falou, esse tipo de treinamento. Obrigado. Professor Oliva, quer fazer um complemento? Eu quero, sim. Achei muito pertinente sua observação sobre você ter repositórios quase que pessoais sobre tudo aquilo que se faz, né? E aqui eu quero destacar uma contribuição que foi, eu diria, pioneira do Brasil, reconhecida internacionalmente, que é o Currículo Lattes, que é uma iniciativa que nasce da necessidade de você não ter que, a cada oportunidade, pedir ao seu colega de departamento, ao seu professor, que mande um currículo, etc., mas que ampliou seu escopo para ter abas que não só a produção científica. Eu acho que procurei enfatizar a necessidade que nós temos no século XXI de reconhecer outros impactos da ciência, senão nós não sairemos desse círculo vicioso, eu uso essa palavra, de ficarmos circunscritos, né, à nossa comunidade científica, não permeando para a sociedade, que é o que nós precisamos hoje em dia. Ou a gente tem o apoio da sociedade ou a ciência morre, e para ter apoio da sociedade ela precisa permear, e precisa, portanto, que esses outros impactos sejam reconhecidos e avaliados. Então, nós criamos no Lattes, por exemplo, uma aba só para as atividades de educação e divulgação da ciência. Se você fez atividade de educação e divulgação da ciência, você tem hoje um lugar lá para colocar, e se tem um lugar para colocar, você pode, um dia, usar isso como um critério na hora de atribuir uma bolsa de produtividade a um projeto de pesquisa, ou uma promoção dentro do seu departamento, ou uma avaliação na pós-graduação. Da mesma forma, você tem lá a produção tecnológica, pareceres, todas as outras atividades que compõem a nossa vida acadêmica que podem estar registrados num único local. Isso não poderia desviar a produção para uma área que talvez não seja francamente tecnológica, mas que pudesse ter mais visibilidade pública e, com isso, o pesquisador ficar mais tentado a fazer essa... Mas é isso que ele precisa fazer. Nós estamos num tempo usando as metáforas que o nosso presidente Lula costumava fazer no futebol, você não pode ter um time de futebol só de Ronaldos e Cristianos Ronaldos. Você vai precisar ter goleiro, você precisa ter lateral direito, você precisa ter gente que faça isso pela ciência. Se nós continuarmos fazendo a ciência com cada pesquisador, claro, importante que ele tenha sempre uma produção científica, que ele se envolva em pesquisa. Agora, é fundamental que esses resultados da pesquisa, que podem ser importantes para a indústria, para a sociedade, para a comunidade, para as políticas públicas, para as escolas, esses resultados têm que estar disponibilizados, têm que ser reconhecidos e aquela contribuição tem que ser valorizada. Eu vivo dizendo, lá em São Carlos, nós temos, o professor Wolfgang vai se lembrar, o Centro de Divulgação Científica e Cultural, CDCC, é um prédio que fica no centro da cidade, onde várias atividades de educação são feitas com as escolas públicas do local. Aquilo foi criado por conta de um professor visionário que nós tínhamos no meu departamento, no meu instituto, chamado professor Dietrich Schill. Ele, ao longo de sua vida, se dedicou a fazer isso. Ele nunca passou de professor doutor, porque no nosso instituto, quem não é professor da pós-graduação, quem não publica seus 5, 10 trabalhos por ano, não faz livre docência, não chega a professor titular, não tem espaço de laboratório, não tem credenciamento na pós-graduação. Quer dizer, ele fez, porque já faleceu, contribuições extraordinárias para a divulgação científica, para a promoção da ciência, etc. E isso nunca foi reconhecido. Então, nós precisamos reconhecer isso. A CAPES está mudando. Nesse último ciclo de avaliação isso não aconteceu. Há uma previsão, talvez o Virgílio saiba mais, de que na próxima avaliação impactos da sociedade possam vir a ser considerados, mas nós precisamos convencer aos nossos colegas que é missão de cada um. Não, ser um excelente cientista e fazer sua produção científica e publicar, estar no seu laboratório, é importantíssimo. Central.
Mas, se nós não fizermos divulgação e comunicação da ciência, se nós não fizermos interação com a indústria para o sistema produtivo, inovação tecnológica, a ciência vai morrer. José, por favor, se apresente. José Goldfarb, da História da Ciência, aqui da PUC. Eu queria também, como o professor falou, destacar a importância da gente da reitoria, né, tá convocando esse fórum e propiciando as falas e o debate, não apenas, como a reitora falou, Maria, não apenas para a PUC, né, ter a sua devida reconhecimento, mas porque eu acho que, de certa forma, um certo pano de fundo do que está sendo proposto e falado aqui, isso nós falamos com muita propriedade na área da história da ciência, a gente precisa lembrar, né, que ciência não nasceu pronta, nem popular e nem financiada, né? A gente tem vários estudos aqui ao longo de décadas na PUC, na área da história da ciência, mostrando como durante 1, 2, 3 séculos a ciência teve que fazer muito trabalho, muita articulação até ela ter um reconhecimento da sociedade, né? Eu gostaria, inclusive, de mencionar a revista da FAPESP, Pesquisa FAPESP, desse mês, que chegou na Casa dos Pesquisadores agora, ela tem a capa da ciência sob ataque, né, que vai um pouco, obviamente, em relação ao momento que a gente vive. Mas a matéria de capa, que, por acaso, é um doutorando, Rodrigo de Oliveira, aqui da PUC, História da Ciência, é uma capa que mostra que o problema não começa agora, no momento de obscurantismo que, de fato, a gente vive. O momento já vem há uma boa década, e pega os Estados Unidos, Europa, tá certo? Nós estamos perdendo espaço na sociedade muito forte. Professor Glaucio, eu queria realmente colocar que um ponto que o senhor mencionou não é mais verdade. Dizer que a ciência é sinônimo de riqueza para o futuro, para o senhor, para mim, pode convencer. Mas a população já sabe que riqueza, clamar pela riqueza, como a distribuição de renda, não funciona muito bem nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez no último século, mas, sem dúvida, hoje em dia, você entende, dizer à população, traremos mais riqueza, precisa tomar cuidado, porque muita gente vai falar assim, lá vem eles de novo com riqueza, e quem, no final, paga a conta somos nós com menos riqueza, né? Então, eu acho que esse momento é muito crucial para quem faz ciência, para quem vive da ciência, e o que a professora também mostrou, a professora Lilian, e o professor indicou, nós vamos no caminho de muitas mudanças nas formas tanto de avaliar, de publicar e de divulgar, né? Mas o momento é um momento que a gente não pode dar para o barato, que nós estamos bem na sociedade. Professor Lacerda tinha uma pergunta? Ok. Obrigado. Professora Sônia, está com o microfone? A Sônia está com o microfone, já faz a pergunta. Não. A primeiro momento, agradecer as informações super importantes para quem trabalha na pesquisa. Professor Glaucio, o senhor tocou num assunto que eu acho que merece reflexão, que é a questão da avaliação, né, que o senhor fez algumas críticas sobre como se dá a avaliação na pós-graduação atualmente, mas esse ponto é um ponto que está, no meu modo de ver, já de tal modo viciado e também já andando, digamos assim, que para se alterar, não só nos critérios, mas também de que tipo de pesquisa nós devemos fazer, acho que muitos fóruns como esse são necessários, porque, no âmbito dos programas, né, nós temos aquele moto perpétuo, ou seja, fazer artigos é fundamental, é preciso fazer a qualquer custo e a qualquer preço, e de que tipo de avaliação a gente poderá estar esperando. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para o desenvolvimento da pós-graduação também, né? Quer dizer, como uma área pode... Eu não me apresentei, eu sou da área de educação matemática, e como que uma área pode
responder à sociedade? Quais são os elementos essenciais que nós temos que pensar sobre isso? Ou seja, muitos pontos que vocês estão levantando, a professora, muita coisa importante, essa questão também da avaliação dos periódicos. Muito obrigada. Queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre o que o senhor aprofundou sobre a questão de avaliação dos programas. Quer fazer 2, 3 perguntas para aproveitar o tempo? Ou quer que eu responda imediatamente? Você decide. Professora Vera. Bom, meu nome é Vera Chaia, sou do Programa de Ciências Sociais aqui da PUC e também sou do Comitê Acadêmico da área de Ciência Política e Relações Internacionais do CNPq. E, essa semana, nós ficamos fazendo, eu digo o comitê, que envolve sociologia, política, antropologia, direito, arqueologia, nós fizemos uma carta para o presidente do CNPq. Por quê? Porque os editais, o edital para as revistas acadêmicas, para os periódicos, não foi divulgado, ou seja, os resultados não foram divulgados e os editores, né, e as revistas em si estão muito preocupados, exatamente porque é necessário essa ajuda ajuda financeira para a produção desses periódicos. Então, eu só relato, né, que, como o senhor falou, a situação está complicada e, no caso específico da área de ciências humanas, e aí eu cito a professora, a realidade é muito diferente daquela que a senhora expôs. Ou seja, um artigo, para ser aprovado, ou o retorno dos pareceristas demora em torno de 2 anos, 3 anos, dependendo da revista. Nós enviamos um artigo para a revista A1, da Federal do Paraná, Sociologia e Política, e eles falaram que não tem muito prazo para entregar, porque eles receberam pouquíssimo dinheiro, R$ 4.000 em relação aos 48.000 que seria necessário, e não tem parecerista, pareceristas são aqueles voluntários, ou seja, é uma realidade muito diferente daquela que você expôs, né? E eu acho que as dificuldades também em relação ao CNPq e às verbas, ou seja, se você não tem financiamento, é muito difícil de você andar, né, e fazer uma revista nos moldes desejados, ou seja, esperando uma qualidade, uma produção representativa, pelo menos na minha área. Eu só queria complementar, então, para abrir para as respostas. Na área de biológica, está se vivendo um momento onde muitas dessas revistas abertas elas têm um custo muito alto, que muitas vezes você não está embutido no financiamento da pesquisa que foi feita, etc., ou quando a pesquisa não tem financiamento, o que muitas vezes inviabiliza essas publicações. Então, um elemento a mais para a discussão. Oi, rapidinho, que eu vim da reunião. Meu nome é Consuelo Yoshida, eu sou do Grupo do Direito e sou desembargadora federal, também trabalho com as escolas de magistratura. Eu vim da reunião de editores lá da CAPES, no Comped de Belém do Pará, né? E as sugestões que foram lá colocadas para serem trabalhadas, eu acho que também valeria a pena aqui. Uma delas é a questão do impacto. Como nós, das ciências sociais, podemos aumentar o impacto que já existe nessas áreas mais aplicadas, que vocês falaram aqui, física, química, né, que tem demanda já para aplicação na indústria e etc. Será que a gente não pode inserir, como nós fizemos lá, um checklist para que os alunos, desde o PIBIC, desde TCC, desde a qualificação para mestrado e doutorado, já tem que cumprir? É um checklist lá, entendeu? O que eles têm que inserir nesses trabalhos científicos. Poderíamos também inserir já onde aplicar aquela pergunta, né? Ou aquela coisa que ele quer provar, que foi colocado. O importante é a pergunta que se faz do pesquisador. Nós estamos trabalhando numa outra universidade que eu sou do mestrado em lista de exigências para que todos esses trabalhos científicos cumpram. Acho que talvez essa seja mais uma, então, né, de onde aplicaria aquela tese dele, aquele trabalho dele. Por exemplo, incluir citações de periódicos. A Comped vai colocar agora, incluir citação, vai sair no edital do Comped.
citação de periódico do Comped, citação de outros periódicos com qualis A1, A2, entendeu? Então, vai melhorar toda a produção científica desse jeito, não é? Então, seriam sugestões que, lá do Comped, foram adotados e que eu acho que a gente poderia disseminar mais. Obrigada. Começa, professora Lília. Você quer conversar? Por favor, professor. Obrigado. Então, são 3 perguntas. A professora Sônia primeiro fala sobre, enfim, a necessária mudança na nossa cultura de avaliação, né? Não basta apenas as lideranças ou as determinações, mas é importante que a nossa comunidade encare essa necessária mudança nos critérios de avaliação na hora de selecionar projetos, especialmente na hora de selecionar projetos e formas de apoio, né? E progressão de carreira e outras questões mais acadêmicas internas a cada instituição. É inevitável, na minha modesta opinião, que a gente inclua estes critérios que eu já citei: impactos sociais, econômicos, culturais, educacionais, artísticos, que cada trabalho científico possa ter. Talvez os trabalhos da física e da química tenham aplicações em algumas áreas da indústria, mas certamente os trabalhos das ciências humanas e sociais aplicadas têm muitas aplicações em políticas públicas. A senhora falou que é da área de educação matemática. Quer dizer, será que um trabalho de instrumentação de ensino em sala de aula para conceitos matemáticos, que tenha um grande impacto nas escolas públicas, não deveria ter um valor talvez maior do que apenas publicado no Journal, ou quantas citações esse trabalho teve no Journal of Mathematical Education, não é? Então, essas coisas precisam ter uma forma de registro e uma forma de avaliação, né? A professora Lilian citou hoje inúmeras maneiras em que redes sociais se reconhecem esses trabalhos. Nós vivemos num período de muita dificuldade de como lidar com redes sociais, onde fake news, né, é um fenômeno que está praticamente sem controle. Tem um trabalho bonito na Science nesse ano, de abril, em que mostra que notícias falsas se propagam com velocidade e com intensidade e com profundidade 10 vezes maior do que notícias verdadeiras. Então, são fenômenos que a gente precisa entender melhor, né? Inclusive do ponto de vista sociológico, a natureza disso e para onde isso vai, né? E os interesses por trás? A professora Vera destaca uma situação caótica. Na época que nós estávamos, o CNPq, Jorge Nacapes, nós conseguimos fazer os editais de forma conjunta, então lançamos um edital, em vez de o CNPq lançar 2 milhões, CAPES lançar outros 3 ou 4, a gente fazia um edital de 6 milhões, de tal maneira que as revistas eram avaliadas e apoiadas de forma conjunta, né? É uma pena que essa situação não está acontecendo, mas e isso traz um desafio enorme para os editores, para as sociedades científicas que têm revistas próprias. Cobrar por publicações, como você diz, Fernando, é um problema. No meio da epidemia de Zika, nós conseguimos um resultado importante, que foi a elucidação de uma estrutura da proteína associada à replicação do genoma viral. Quisemos publicar isso rapidamente, e isso foi parar em Nature Communications, que cobrou $5 mil pela publicação, R$20 mil, certo? Nós tínhamos reserva técnica da FAPESP por causa do CEPID, mas, se não tivesse, não tinha publicado. Tinha que ter ido para uma outra revista, porque aquela não cabia. No nosso bolso, evidentemente. A PLOS Medicine cobra R$3.200, então não é que é muito melhor. Então, mas podia ter publicado, talvez, nos anais da Academia Brasileira de Ciências, que não ia cobrar nada, tá certo? Enfim, de qualquer forma, esse é um desafio, e as revistas científicas brasileiras vão
precisar do apoio da comunidade para tentar reverter esses quadros, né? A professora Consuelo fala sobre uma questão importante, que é como a gente está educando os nossos futuros cientistas, desde a iniciação científica até a pós-graduação. Eu citei isso um pouco. Eu acho que essa pressão exclusiva para a publicação, sem uma educação própria de que aquilo tem que ter, enfim, uma metodologia muito bem feita, que aquilo tem que ter uma pergunta muito adequada, e incluir, de alguma forma, nos repositórios ou na tese do aluno, qual é a possibilidade de aplicação destas coisas, não é? Eu tinha feito, na época, um projeto, Fernando, isso foge um pouquinho da questão da publicação, mas nós temos, na época que estávamos com 8 milhões de estudantes, uns 4, 5 anos atrás, tínhamos 1 milhão de formandos no Brasil. 10% deles se formam na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, São Paulo forma, por ano, 100 mil jovens no ensino superior. Uma fração expressiva desses precisam fazer trabalho de conclusão de curso, TCCs. E eu tinha feito uma vez uma proposta para um candidato à prefeitura aqui de São Paulo, que incluiu isso no seu plano de gestão, e depois foi eleito, prefeito Haddad, que se criasse uma fundação de apoio à pesquisa da cidade de São Paulo, com o objeto, por exemplo, de chamar cada aluno desses que vai fazer um TCC e dizer para ele: eu te dou uma bolsa de R$1.000, não por mês, fixa, para você escolher um tema do seu TCC que seja relacionado a algum tema de interesse da sociedade aqui da cidade de São Paulo. Pode ser em qualquer área. Quer dizer, imagina o potencial de você estar mobilizando jovens que têm que escrever um trabalho sobre um tema que pode ser relevante para a sua comunidade, para o transporte, para a saúde, para, enfim, o ambiente, lixo. Seria muito legal você envolver. Então, quanto mais cedo a gente engajar os nossos jovens de que ciência, por mais básica que ela seja, e precisa ser a ciência básica, a gente não pode esquecer da ciência básica, mas ela sempre tem a possibilidade de ter impactos, né? Então, envolver as pessoas nisso. Acho que a professora tem aí levantado uma questão importante. Obrigado. Professora, quando eu falei dos 6 meses para aprovar um trabalho, eu estava só adorando a pílula. Demora mais que isso, mesmo nas ciências da vida. Eu estava só tentando melhorar Nós fizemos uma reunião na Bireme, coisa de 1 ano e meio atrás, com os editores das melhores revistas de saúde pública do Brasil. E para ver como que estava a questão, porque eu coordeno a coleção Cielo Saúde Pública, então a gente teve a visita do editor da revista da OPAS, que é a Revista Pan-Americana de Saúde Pública, e ele queria comparar a experiência que ele tem como editor de uma revista regional com as experiências dos editores das revistas brasileiras de saúde pública. Fizemos uma reunião e ele ficou bastante surpreso, porque ele achava que ele tinha uma tarefa difícil nas mãos, sendo full-time job dele é ser editor. Ele não é professor universitário, ele não tem que conseguir recursos para a revista, a OPAS destina um certo recurso bianualmente, que não precisa fazer nada para conseguir aquilo, ele não orienta estudante, ele não tem que dar aula, ele não tem que conseguir recursos com as agências de fomento, assim, ele tem a melhor situação. Lógico, é um trabalho difícil, é um trabalho que demanda, mas ele tem, digamos, o melhor dos mundos. Quando ele conversou com os editores do Brasil, ele saiu muito feliz, porque ele falou assim: nossa, minha situação está até legal. Então, ele conversou com gente do calibre do professor Moisés Goldbaum, com professora... enfim, eu esqueci dos nomes agora, mas gente que é editor da revista de saúde pública, Saúde e Sociedade, professora Cecília Minaio, enfim, gente, nossos melhores profissionais da área de saúde pública no Brasil, e as dificuldades que eles encontravam na hora de não tem recursos, de trabalhar como professor, pesquisador, dar aula na graduação, na pós-graduação, não ter recursos. E, realmente, eles fazem das tripas coração para conseguir publicar as revistas, não atrasar, enfim. Eles mesmos, muitas vezes, não conseguem
são negados, então eles mandam para parecerista, o parecerista fala, sinto muito, eu não tenho tempo. Então, você negar um pedido para atuar como parecerista do professor Moisés Goldwyn, dizer, estou sem tempo, precisa de uma certa coragem, né? Mas, enfim, eles recebem esse tipo de resposta, não vou fazer porque eu não tenho tempo. Então, o que eles fazem com relação a isso? Eles chamam de morte súbita. Eles eliminam 90% dos artigos que recebem na Revista de Saúde Pública, tá? Ou Epidemiologia e Serviços de Saúde, que é uma revista da Faculdade de Saúde Pública da USP, eliminam 90% e só os 10% que eles têm maior potencial eles mandam para parecerista, porque eles poderiam mandar para parecerista um número muito maior de artigos de excelente qualidade que não seriam avaliados pelos pareceristas. Então, são situações dramáticas, e isso eu digo 2017. Tá? Que a situação não estava tão complicada como está agora. Então, são situações dramáticas e numa área que a gente deveria estar investindo com tudo, que é saúde pública. E, mesmo assim, a situação é extremamente complicada. Então, é muito difícil e muitas revistas estão, digamos, cobrando uma taxa de publicação, APC, né, que é Article Processing Charge, de coisa de, sei lá $500 ou até R$1.000, alguma coisa assim, para cobrir custos. Não se trata de que a revista está visando lucro, para cobrir custos de servidor, custos com uma secretária, custos com web designer, enfim, manutenção de backups, tudo isso tem um certo custo. Então, eu sei que quando tem projetos de pesquisa que apoiam a pesquisa, eles financiam a última etapa, que é a pagamento da taxa de publicação. Quando não tem, o pesquisador muitas vezes acaba arcando com esse custo de publicação do próprio bolso, o que é totalmente injusto, mas não tem muita saída. E o número de revistas, por exemplo, do Cielo, que cobra a taxa de publicação, que era coisa de 20% de Cielo Brasil, a coisa de 2 anos atrás, eu acredito que esteja aumentando, porque as revistas não estão contando com os recursos que vêm dos editais CAPES e CNPq. Então, as revistas estão tendo que cobrar pequenas taxas de publicação para fazer face às despesas. Então, é uma situação extremamente difícil e, enfim, está todo mundo fazendo isso para não atrasar e não ser penalizado. Porque se você começa a atrasar, você começa a deixar de cumprir com critérios de bases como a Clarivate, como o Medline. Se você atrasa no Medline, você está fora. Então, são bases que foram, indexações que foram conseguidas com muito esforço que não dá para deixar de cumprir. Com relação ao comentário da professora, desculpe, a professora da área de Direito, Consuelo, desculpe, eu não entendi muito bem o seu comentário de orientar os alunos que fazem o TCC a incluir... Sim. Alô? Assim, desde o início, como eles têm que aprender, então eles já aprendem dentro daquilo que é necessário fazer com um bom artigo científico. Né? Perfeito. E cada novidade que vai surgindo, que estou ouvindo aqui também, a gente está incorporando o que a gente chama de checklist. O aluno recebe um checklist de como é tudo, não só a parte metodológica, mas a parte de conteúdo também. Ah, sim. Entendeu? Então, a parte que eu fiquei sabendo aqui, que eu achei novidade, é o impacto. Ou seja, aplicação também. Onde é que ele vê a aplicação? Ele faz a pergunta, desenvolve, responde essa pergunta que ele propôs lá e também vai ver as áreas de aplicação, entendeu? Uhum. Porque é a pesquisa aplicada, as áreas tecnológicas. Sim. O que foi levantado também lá no Comped foi a necessidade de laboratórios. Entendi. Que é o caso também. Entendi. Nos laboratórios, a gente discutiria a aplicação de toda essa produção científica. Perfeitamente. É que na hora eu não tinha entendido, mas me parece perfeito orientar esses estudantes logo cedo. E eles aprendem já a fazer certo. Perfeito. Me parece uma excelente ideia. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Nós vamos fazer um intervalo técnico de 5 minutos. Por favor, não mais do que isso, porque nós já estamos atrasados. Eu gostaria de agradecer ao professor Glaucio e à professora Lília pelas apresentações, as respostas. E quem tiver mais perguntas, eles estarão por aqui ainda conosco para
para esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado a todos.